Nesse vídeo a gente vai estar criando essa automação que, a partir de um formulário, ele cria automaticamente a documentação já com as informações do cliente. Então, primeiro o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um template de contrato e como é que ele precisa estar formatado. Não tem muito mistério, a única questão é que aonde a gente quer que inpute as informações, por exemplo, nome, nacionalidade, a gente vai ter que usar essa seguinte formatação. A gente abre duas chaves e fecha duas chaves e a informação que a gente quer aqui no meio. Bem simples, eu recomendo já deixar uma pasta para poder estar fazendo todos os arquivos do projeto. Antes de tudo, a gente vai vir aqui e criar um formulário. Deixa eu colocar um título nesse formulário. Formulário contrato. A partir disso, a gente vai criar o nosso formulário. Vai vir aqui, selecionar resposta curta, colocar nome. Mesma coisa, a gente vai criar um e-mail, resposta curta também. A gente pode colocar aqui, por exemplo, nacionalidade. Essas informações que eu estou colocando aqui, elas são referentes ao contrato que eu tenho de template, mas você pode adicionar quais informações for interessante para o contrato que vocês estão criando. Então aqui eu, por exemplo, botar estado civil, e aqui a gente pode colocar uma caixa de seleção não, uma lista suspensa, e colocar as opções aqui, solteiro, casado, divorciado e o estado. Eu vou criar também um CPF, resposta curta também. Vou colocar aqui endereço, CEP, estado, cidade. E aqui no contrato que eu estou criando faz sentido colocar data de serviço, porque é um contrato de prestação de serviço. Então aqui eu venho e seleciono data. E aqui eu posso selecionar forma de pagamento. Vou colocar uma lista suspensa da mesma forma. Pix, dinheiro, cartão de crédito. Então aqui com essas informações eu já consigo estar colocando o meu formulário para funcionar. Vou aqui em publicar, deixar qualquer pessoa com o link. E aqui em configurações e respostas, na verdade, a gente vai criar um link para as planilhas. A gente pode selecionar aqui o nome da planilha, formulário, respostas. Antes disso, na verdade, eu vou trocar o nome dele aqui, já para já vir o nome certinho. E eu posso estar criando. Assim que a gente cria essa planilha, ele vai criar na mesma pasta que a gente tinha criado aqui o nosso formulário. E aqui vai ter uma tabela no Sheets com as respostas aqui do nosso formulário. Com a tabela gerada, a gente já consegue, então, estar começando o nosso fluxo. Então, a gente já consegue estar criando o nosso fluxo. Vamos vir aqui em cenários, vamos criar um novo cenário. Aqui, a gente vai começar colocando o Google Sheets. A gente vai colocar esse Watch New Row. Basicamente, isso aqui ele fica verificando se uma nova linha nessa nossa tabela foi criada. Aqui eu vou vir em Add Connection para criar uma conexão com o Google. Vim aqui em Sing with Google, selecionar o e-mail que a gente vai estar querendo utilizar, continuar, dar todas as permissões aqui que ele precisar. Nisso, a gente vai selecionar Search by Path, colocar aqui em My Drive. Vamos selecionar a pasta que a gente criou lá no Drive e aqui a gente vai selecionar formulário contrato respostas. Primeira tabela mesmo, ele contém header. Aqui pode deixar do jeito que tá. E eu vou colocar aqui o limite como 1, que ele vai puxar um de cada vez no nosso fluxo. Save. Aqui, em vez de selecionar um ID específico, eu vou colocar all para retornar tudo. Aqui, eu vou colocar um outro módulo, agora do Google Docs, que é o Create Document from a Template. Aqui a gente vai fazer a conexão funcionando da mesma forma que o Google Sheets. A gente pode aqui em adicionar. Eu já tenho uma conexão pronta, eu vou estar utilizando. Posso vir aqui de novo selecionar a mesma pasta que eu criei ali o documento. E está aqui o meu contrato template.
tu vê que automaticamente ele vai trazer as informações que eu tinha colocado aqui dentro dessas chaves. Tudo bem automático. Agora, a gente vai vir no nosso formulário e a gente vai responder ele para a gente já poder ter uma execução para poder tirar as informações. Nacionalidade. Brasil. Respondendo aqui. Antes de responder o nosso formulário, com a nossa conexão aqui com o Cool Sheets, a gente pode vir e tá dando um RAW 11. Tu vai ver que ele não vou retornar nenhuma informação porque a nossa tabela tá vazia. Então a gente vai vir aqui e responder o nosso formulário, enviar. E se a gente der um RAW 11 de novo aqui, a gente vê que ele já retornou aqui as respostas do nosso formulário. Com isso, a gente vai estar criando aqui um módulo do Google Docs. A gente pode vir aqui, por exemplo, pesquisar Google Docs. E a gente vai selecionar esse aqui, ó, Create a Document from Template. Nisso, eu vou selecionar uma conexão que eu já tenho, mas é a mesma coisa que criar conexão aqui para o Google Sheets. Quando tu vir aqui em Edge, ele vai aparecer aqui o modal para tu poder selecionar a conta. A gente vai deixar essas informações padrões e vai selecionar aqui a pasta onde está o nosso documento e está aqui o contrato template. Como eu tinha mostrado anteriormente, a gente coloca aqui as informações do que a gente vai utilizar como variável dentro dessas chaves e ele já retorna tudo certinho aqui para nós. Todos os campos que a gente colocou no nosso documento. E a gente vai vir fazer a referência da nossa tabela. Nome, nacionalidade, estado civil, CPF, endereço e data serviço. Tem forma de pagamento aqui. E a data da assinatura. Na data de assinatura, a ideia é ser a data de hoje, onde foi gerado o contrato, já para a pessoa assinar. Eu coloquei como exemplo, mas só para mostrar como a gente pode colocar a data de hoje. Então a gente vai utilizar aqui uma função do make, que é o now, e vai nos trazer aqui a data de hoje. Mas não vai vir na formatação que a gente espera. Então a gente vai usar o format date e vai formatar do jeito que a gente quiser. Primeiro vamos passar esse sinal aqui para dentro, antes do ponto e vírgula, e colocar aqui a formatação que a gente espera. Dia, mês e ano. Aqui a gente vai selecionar o nome do contrato. Posso colocar aqui, contrato, prestação de serviço. Eu posso inclusive trazer o nome da pessoa aqui, para o nome do documento. A gente vai selecionar onde vamos deixar, onde ele vai criar. Então a gente pode vir aqui na nossa pasta, criar uma nova pasta, contratos criados. Criar. A gente volta aqui, seleciona a nossa pasta, contratos criados, e aqui é a última pasta onde a gente deixou. Então tá tudo configurado certinho. Aqui a gente já consegue fazer a criação de um novo contrato. Mas já vamos continuar aqui para
Com isso, a gente já pode aqui enviar o nosso formulário para poder ter a informação ali e gerar o contrato. Se a gente vir aqui em Run Once, já vai detectar que teve ali uma atualização na tabela e aqui ele já gerou o nosso contrato. Se a gente vir aqui na pasta de contratos criados, a gente vai ver que o contrato de prestação de serviço está criado aqui com todas as informações já modificadas. A gente pode parar por aí, ou a gente pode continuar para mais uma questão específica. Se tu precisa só gerar o contrato, a automação está pronta, mas a gente pode também conectar com uma assinatura digital. E como é que a gente faz isso? A gente primeiro vai criar aqui um, um módulo do Google Docs de download. Então cadê aqui? Download a document. Aqui a gente vai colocar um map, na verdade, e vai selecionar o ID que veio do Create Document. A gente pode colocar aqui Document ID, é esse aqui, e a gente deixa com o Microsoft Word mesmo, e dá um Save. Agora, a gente vai conectar o Authentic, e a gente vai selecionar o Create a Document. Você vai precisar já ter criado uma conta no Authentic, é bem fácil, só fazer o registro, e da mesma forma, depois de criada aqui a conta no Authentic, a gente vai vir aqui na página inicial, vai vir em configurações, acesso à API, e aqui a gente pode gerar um token. A gente vai copiar esse token aqui que ele nos gerou, voltar lá no nosso fluxo. A gente faz aqui a conexão que ele vai pedir, que é simplesmente colocar aqui essa chave da API que a gente copiou. Aqui no meu já tem uma salva, dando save ele já funciona tranquilamente. Agora a gente vai configurar o nome do contrato que vai ser gerado. Contrato prestação de serviço. E também da mesma forma eu vou colocar aqui o nome. Tá aqui embaixo. Thiago. Aqui a gente vai colocar o Signer Information. O que isso significa? É a pessoa que vai assinar. Então, aqui a gente vai colocar o e-mail da pessoa, que é por isso que eu coloquei o e-mail lá no formulário. A gente pode trazer já o e-mail da pessoa para ser enviado automaticamente. Aqui a gente pode colocar como sign, que é para a pessoa assinar, e a gente pode colocar aqui o e-mail de uma pessoa que vai ou assinar também. Posso colocar aqui. Se quiser, pode colocar direto como approve, que é para realmente a pessoa só aprovar, em vez de ali dar a assinatura. Então, esse contrato ele só vai ser considerado quando a pessoa responsável dá o approve e todas as pessoas envolvidas assinarem também. Aqui dando save, uma coisa, tá tudo certo. Aqui dando save, o fluxo está pronto. A gente pode vir aqui, inclusive, já testar, enviar o nosso formulário. Aqui a gente vai colocar o título do nosso Aqui a gente vai colocar o título do nosso documento. Aqui a gente vai colocar o título do nosso documento. Vou colocar aqui prestação de serviço. E já também colocar o nome da pessoa. Em nome. A gente pode selecionar aqui mais umas informações que é adicionar o Signer Information, que são as pessoas que vão assinar. A gente pode colocar aqui por onde vai ser enviado, vou deixar como e-mail mesmo, e resgatar o e-mail lá do nosso formulário. Deixar aqui como sign. A gente pode deixar uma pessoa aqui como padrão para aprovar o contrato.
que o contrato ele só vai estar em vigor quando essa pessoa aprovar e todas as pessoas assinarem também. Aqui a gente já tem toda a informação necessária. Com isso, a única alteração que eu vou fazer aqui é na geração do contrato. Aqui no endereço, a gente pode formatar dessa forma. Eu tinha colocado aqui o endereço, vou colocar o estado e a cidade. Na verdade, ao contrário. Cidade e estado. Save. Com isso, a gente já pode vir aqui e responder o nosso formulário. Então, aqui a gente dando o row once, ele vai pegar ali a nossa atualização na tabela, vai criar o nosso template, vai baixar esse documento e aqui ele vai enviar para poder fazer ali a autenticação. Se a gente vir aqui no e-mail, a gente já recebeu aqui o documento para assinar. A gente pode clicar em assinar documento. Como a gente pode ver aqui, todas as informações estão preenchidas, tudo certinho, endereço, CPF. E aqui do lado tem as informações de quem está assinando, quem vai aprovar. A gente pode simplesmente vir aqui assinar e colocar aqui todas as informações pessoais e fazer a assinatura. E com isso o fluxo ele está pronto, está funcionando. Como eu disse, se tu precisa só gerar o contrato, depois imprimir, tu pode chegar só até aqui. E se tu quiser já fazer a autenticação com o aplicativo já todo automático, tu faz o fluxo até o final. E para deixar nossa automação funcionando, a gente vai vir aqui embaixo. A gente vai selecionar At Regular Intervals. Tem algumas outras opções, mas nesse caso faz sentido essa aqui. E a gente vai setar de enquanto em quanto tempo ele vai fazer aqui uma execução. Ele vai olhar lá na tabela se tem um novo registro e fazer aqui a criação do contrato. Aqui depende da tua demanda. Se tu tem, por exemplo, um contrato por dia, tu não precisa deixar a cada 15 minutos a execução. Então, isso aí depende muito da quantidade de contratos que tua empresa gera no dia. Vou deixar aqui a cada 15 minutos e ative cenário. Então, ele já está funcionando aqui. Então, quando chegar uma nova execução, ele já vai gerar um contrato e fazer todo o envio para o e-mail.